pronta num determinado tempo, depois ela pode mudar. As teorias são formuladas a partir da centralidade que atribuem ao discurso como categoria de análise para pensar as questões curriculares. Então, essas teorias no campo curricular, né, como eu falei para vocês, isso é um campo de estudo, tem sido pensado dessa forma em alguns lugares do país, né, mas não é a maioria dos estudos curriculares. Eu tenho orgulho de ser capaz de fazer parte de um grupo de pesquisa que está pensando nessa perspectiva. Não é uma coisa fácil, né? É uma coisa difícil, mas é uma coisa que tem me contemplado e é isso que eu queria dividir com vocês. Então, eu vou tomar então o currículo como um discurso. O currículo é um discurso que vai ser produzido, esse discurso, para dar conta de algumas situações. Na hora que eu vou fazer a minha seleção, eu tenho objetivos, sim, e eu vou selecionar a seleção, a forma de organizar essa seleção, de modo que isso possa produzir outros significados, outros sentidos, e as pessoas se apropriam desses sentidos para formar aquela identidade que eu quero. Professora Thalita, o que acontece? Eu acho super interessante também a questão do teoria pós-crítica, né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar bem claro aqui, aí eu concordo com o professor Luiz Otávio, quando ele diz que a gente precisa ter um norte. E aí eu acho que está a grande dificuldade de a gente trabalhar uma teoria como essa num currículo, né? Porque a teoria pós-crítica, né, que você sabe o que eu estou falando, ela tem uma dificuldade imensa da gente encontrar um norte, né? Diferentemente da não crítica, ou tradicional, né? E da crítica, que você, vamos dizer assim, cria uma certa diretriz. Esse é o primeiro ponto. E com relação a essa própria teoria pós-crítica, eu quero até um exemplo que você deu com relação ao seu aluno, né, que perguntou a respeito de por que você estava, como é que foi? Por que você estava prestando atenção na conversa? Eu acho que aí aparece bem a teoria discursiva, porque nesse momento você se apropriou dela, né? De tentar, através de um discurso, né, com o seu aluno, justificar o porquê que você fez aquilo. E eu acho que, nesse ponto, se me permite discordar, acho que temos que ter, sim, uma diretriz para, nesses casos, até porque, no caso dos professores de educação física, a gente lida, né, constantemente com esses conflitos, com essas discordâncias, né, e nós vamos falar para os professores, nós não vamos falar para um grupo de pesquisa, para a pós-graduação. E eu penso que talvez essa teoria, eu queria até que você, enquanto pesquisadora, esclarecesse como a gente poderia trabalhar melhor com ela num currículo. Porque, confesso a você, eu sou também de linha de pesquisa de currículo, eu tenho muita dificuldade. Tá, não, eu vou chegar até lá, mas deixa ela falar, depois eu leio sobre a... Porque, olha lá, a outra já vai falar. Como eu não sou da área, eu tenho vai deixar pro final. Já vai dar 3,5. Se estivesse me incomodando, não estava incomodando os demais. Mas como ele falou, eu me sinto à vontade. Primeiro, assim, eu tenho uma certa dificuldade de pensar essa questão da gente pensar e tomar cuidado para a gente não acabar absolutizando a relatividade das coisas. A relativização, digamos assim, né, entre milhares de aspas, universalizando os meus neologismos. Mas, assim, que aí a senhora usou o exemplo assim, porque aquele aluno é sujo. É claro que eu entendo que eu estou na escola, e quando a escola se abre, e eu vou aqui ser pior, eu vou discordar de Bourdieu, porque eu acho que ela não se abre e perde a qualidade cultural apenas por conta do capital cultural de quem está entrando. E por conta do capital cultural de quem está entrando, não se aproximar do capital cultural da instituição. É por isso também. Mas eu acho que pelo menos a gente vivencia isso no nosso país, que quando é para pobre, a política é diferente. Então, assim, eu acho que não é só o capital cultural da instituição e da pessoa, é como a instituição se equipa, e aí de todos os equipamentos possíveis e todas as instituições, quando vai lidar com essa abertura. Porque quando a escola se abre, há uma diferenciação. A política que é feita para pobre é uma política diferente, tem a pobreza relativa. A gente tem que pensar sobre isso também, porque eu acho que não é só a questão de capital cultural, é isso também. Mas eu acho que tem outras coisas ali.
E me preocupa assim, por exemplo, quando o meu aluno não toma banho, ou quando na casa dele tem uma escova de dente só para todo mundo, independente dos discursos, independente do que seja hegemonia contra hegemonia, e eu não estou jogando tudo isso no lixo não, acho que tem isso sim. Eu acho que a gente faz contra hegemonia quando a gente fala para o coordenador assim, não, pode deixar, eu vou fazer. Faz, não fazer nada na minha sala, sabe? Isso também é um jeito de dizer contra hegemonia. Mas alguma coisa ali eu tenho que dizer, e alguma coisa ali tem que estar em currículo público, expresso, ou a gente vai ter uma corrente lá na UF que vai dizer que nem tem currículo oculto, porque tudo que acontece na escola é currículo. Mas, enfim, do que a gente for chamar, a gente não pode relativizar isso. A gente tem que, enquanto escola, dizer alguma coisa em relação a isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu entendo tudo isso da produção, que há coisas que são impostas sim, há coisas que a gente aprende, a gente não sabe porquê, há coisas que a gente ensina e diz para o aluno assim, não, lá na frente você vai usar, e não vai usar nem lá na frente, mentira. Mas a gente conta mentira para ele convencer e vai indo. Tudo isso eu aceito, eu entendo, mas também eu acho que tem coisas que são centrais e que hoje a escola ocupou um espaço, um lugar de sociedade, de instituição e de sei lá mais o que a gente pode até não concordar, pode até discutir numa outra ocasião, mas a gente não pode fingir que não existe. E aí, assim, me preocupa, assim, eu fico com medo quando a gente começa a vamos relativizar e tal, mas assim, eu não vou dizer para o aluno, sai daqui que você é pouco. Mas alguma coisa eu tenho que dizer para ele nessa questão. Eu vou chegar exatamente nas questões que vocês estão falando. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que agir na emergência dentro da escola. Não tem? A questão não é que você não vai deixar que tudo pode, não. Mas você tem que entender que decisão é aquela que você tomou naquela situação que pode ser em outra situação. É isso. Tá? Mas eu vou voltar até para falar. Eu acho melhor de anotar e a gente cumprir essa. Eu sei que é difícil, mas a gente vamos usar a metodologia de anotar para a gente depois fazer a pergunta, senão a gente não vai conseguir chegar no. Porque tem uma parte que tem que parar, o lanche vai ser servido, vai cumprir e todo mundo vai ter tempo depois de perguntar. Tá. Não, até porque eu só fechando, eu ia te responder exatamente isso. Assim, o esforço que eu fiz foi. Como é que. Não. Eu falei, o esforço que eu fiz assim, é fazer essa apresentação geral e depois pegar com vocês nesse segundo momento, assim, tá? Como é que a gente faz? Sério, isso é uma preocupação minha, tá? Como é que vai sair? O que vocês vão fazer? É possível? Porque eu não quero que vocês, depois da minha fala, aí não dá para fazer nada. Não é isso que eu quero. Mas eu quero que vocês saibam quais são as possibilidades. Tá? Já não vi a filmagem? Então, essas teorias também, juntamente com as críticas, elas estão preocupadas em ver que conexões existem de saber, identidade e poder. Então, isso também está marcado, né? Existe aí toda a seleção cultural, toda elaboração curricular, ela tem uma questão, saber, identidade, sexo formar e o poder. Quem tem o poder de decidir essas coisas. Nessas conexões, o conceito de identidade, alteridade, diferença e subjetividade, saber e poder, representação, cultura, gênero, sexualidade, raça, etnia e desconstrução são centrais nas nossas reflexões. São coisas que a gente queira ou não queira, aparecem na escola. Como é que a gente vai dar conta de fazer isso? Eu não trabalho se eu tivesse aqui com vocês. Eu tenho a força. Não é, né? Mas eu acho que todo espaço que a gente tenha para fazer essas reflexões, incorporando, e aí não é receita de bolo, né? É incorporando aquilo que eu acho que tem que incorporar. A gente era tradicional, agora a gente é isso. Não, é incorporar o que a gente puder, a gente acha que vale a pena ser incorporado. Então, essas são questões que são centrais nas reflexões curriculares, numa perspectiva que leva em conta a diferença e a diversidade como forma de garantir a inclusão escolar e a diminuição das desigualdades sociais. Né? Então, um dos conceitos que eu acho mais importantes que eu tenho procurado estudar é a ideia de diferença. Né? Como é que a gente dá conta disso? Porque trabalhar com quem é igual a mim é muito fácil. Ou trabalhar na perspectiva que o que é diferente de mim vai se tornar igual a mim, também é o ideal de cada um. Agora, como é que trabalhar com um diferente que vai continuar sendo diferente de mim, né? Porque é isso, a diferença é relacional. Como é que faz isso? A gente tem uma tradição, dos professores.
Né? O pensamento ocidental tem dificuldade de trabalhar com isso. Né? Então, isso são as pessoas que eu tenho procurado ver. O currículo como prática de significação. Então, o currículo deixa de ser entendido como um artefato que dá um repertório fixo de sentidos. Então, eu separei isso aqui e eu vou transmitir isso na escola. Né? É romper com essa ideia. Se é discurso, não vai... Eu tinha pensado no exemplo que é assim... Vocês já ouviram, o texto está aberto a múltiplas interpretações, né? Então, eu leio um texto, tira a ideia central do texto. Pode ser para cada um que acha uma ideia central no texto. Então, se o currículo é um discurso, ele também está aberto a múltiplas interpretações. Eu vou ler e falar para o coordenador, não vou fazer nada disso, não. Fazer o que eu acho que é aqui, né? Dentro da minha sala de aula. Então, é um pouco isso. O currículo é isso. Né? Currículo é tudo que acontece dentro da escola. Entendeu? Eu vou ler e falar, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Então, isso aqui eu acho que fica melhor assim. Então, não é fixo esses significados. Os sujeitos estão modificando na sua prática, no seu fazer, esses significados a todo momento. Se o conhecimento e cultura são concebidos como sistemas simbólicos e linguísticos contingentes, o currículo é um dos espaços-tempo em que sentidos de conhecimento, de cultura e de sociedade são permanentemente produzidos, disputados e negociados. Né? Então, quando a gente está lá com o nosso aluno, eu não acho, eu às vezes sou considerada, para quem não me conhece, uma pessoa muito firme e muito tradicional, porque eu não abro mão de determinadas coisas na sala de aula. Então, essa teoria, sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não abro mão do meu lugar. Eu tenho dentro da sala de aula um lugar que é de autoridade, que foi me confiado. Que é diferente do autoritarismo. Que é diferente. Que me foi, e eu tenho, a legitimação desse espaço é pelo conhecimento, que eu estou ali. Eu falo assim, eu estou aqui porque eu tenho conhecimento, você não paga para estar aqui. Né? Aí isso não me dá lugar de autoritarismo e tal, de achar que esse conhecimento é verdade e tal, mas ali a gente vai ter que sentar e vai decidir como é que esse espaço funciona. Né? A gente começou até no curso de pesquisa, a Marta Teresa. Palavrões que você fala. Tem hora que você fala, eu vou fingir que eu não estou escutando porque não dá. Ficar 50 minutos. Mas uma hora que você fala assim, olha só, aqui não pode. Aqui não é o lugar. Né? Aqui não é um lugar. E às vezes as professores são muito perniciosas. Assim. Essas coisas deixam a coisa muito frouxa. Né? Aí, sabe, o professor que minha irmã não tinha conversa com meu você não tem medo, não? Eu falei, um dia que eu posso até ter, mas o dia que eu deixar um aluno achar que eu estou com medo dele, acabou, eu pego minhas coisas e vou embora da casa. Né? Porque. Embora às vezes a gente até tenha medo. Porque é necessário até reconhecer também. Porque às vezes o professor, aí ele fica, e aí a autoridade é uma coisa que a gente conquista, ninguém dá pra gente também, né? E essas coisas todas eu faço relativizando o universalismo também. Aliás, universalizando o relativismo, ao contrário. Como esforço de fixação de sentidos, então o currículo como esforço de fixação de sentidos que procura posicionar o leitor entendendo essa fixação parcial e contingente. Então o currículo ele vai sempre apontar numa direção. Né? E eu vou ler esse currículo e vou achar que essa direção não é bem assim ou bem assado. Né? Mas isso vai ser sempre, quando eu estou na minha sala, conversando com meus alunos e tal, eu quero que eles entendam aquilo de determinada forma. Que a importância do aprender, a importância do conhecer e tal, não sei o quê. Eu estou tentando fixar. Né? Mas isso não garante que vai ter essa fixação. Né? Nem por isso eu vou abrir mão de fazer isso. Né? O currículo como prática de significação, criação ou enunciação de sentidos que torna inócua a distinção entre currículo formal, vivido e oculto, aquela que a colega estava falando. Né? Tudo é currículo, tudo que acontece na sala de aula é currículo. Não é um currículo oficial, um currículo. O espaço da escola é um espaço de produção curricular. Porque no tratamento que o professor dá a um determinado conteúdo, ele está produzindo currículo.
assumir uma perspectiva pós-estruturalista de análise do currículo e da escola implica em relativizar os sistemas de discursos totalizantes que têm a pretensão de estabelecer modelos explicativos globais sobre o funcionamento da sociedade. Então, é claro que a gente vai procurar, a gente vai precisar ter um norte. Porque sem norte, é a racionalidade pedagógica que nos move, que faz a gente chegar dentro da sala de aula e dizer: o que eu vim fazer aqui hoje? Então, essa racionalidade. A grande, não é, a pretensão não é falar que não tem que ter racionalidade nenhuma, mas a gente entender que isso é sempre provisório. Isso vai dar certo, e a gente sabe disso. Isso vai dar certo para a turma de primeiro ano, que está na sala 2, e quando a gente entrar na turma de primeiro ano, na sala 3, a gente tem que mudar tudo. Né? Implica em questionar essas explicações universais e essencialistas sobre as identidades, os gêneros e as sexualidades. Acho que isso é uma questão que chega hoje na escola, que bate na cara da gente todo momento. Né? É uma questão que mexe com os nossos próprios valores. Problematizar as formas de produzir e divulgar o conhecimento. Né? Também é uma questão. Né? A gente é formado em toda uma tradição e hoje as tecnologias de informação e comunicação e informação nos desestabilizam o nosso fazer, não tem como, né? Isso não acontecer. Rejeitar qualquer discurso teórico, ontológico ou epistemológico que possa justificar a priori a aceitação de um poder central, unificado, capaz de reger o todo social. Isso é importante para a gente porque é um pouco, principalmente para vocês, né? Nesse momento que vocês estão em uma tarefa de construir umas diretrizes e tal, esse poder difuso mesmo. Qual o papel eu vou ter na implicação disso? Né? Não é a secretária, não sei o que vai determinar isso, é se apropriar desse poder possível a cada momento. Romper com a lógica binária que orienta o pensamento ocidental, entendendo que ela é produtora da diferença, aquela que a gente também na escola tem muito isso, o certo ou errado, bom ou mal, feio ou bonito, e aquilo. E isso, cada vez mais, acho que entre o certo e o errado acontece um montão de outras coisas que a gente não consegue dar conta, que essa forma de pensar não consegue dar conta. Um pouco romper com essa lógica, tentar relativizar nesse sentido, assim, o que tem aí, e aí quando eu estou falando isso, não é assim, então todo mundo vai aceitar qualquer coisa, não, mas não é você aceitar, você pode continuar achando do mesmo jeito, mas você perceber que entre o certo, o errado, o bom e o mal, existem outras possibilidades, podem ser não adequadas quanto, né? E às vezes o teu aluno ele não aprendeu exatamente da forma que você queria que ele aprendesse, ele não chegou exatamente ao lugar que você queria que ele chegasse, mas ele chegou a um outro lugar. Né? E ele pode aquele pode ser um lugar que ele escolheu e tal, desde que aquilo tenha sido todo o processo de construção dele, né? Claro, dentro do contexto da escola. Reconhecer a dimensão relacional da diferença. Essa diferente relativamente a alguma coisa, considerada precisamente como não diferente. Ninguém é diferente, nasceu diferente. A diferença é sempre uma relação construída. Né? E às vezes o nome dessa... O que é diferente de mim é ruim, é o que eu não quero, é o que pensa contrário a mim e tal, não sei o quê. Isso, na lógica do pensamento binário, acaba criando um distanciamento. E na escola a gente tem cada vez mais diferentes da gente circulando nesse espaço. Então, para a gente voltar para conversar depois, como a gente vai pensar no currículo para a educação física, na rede municipal do Rio, uma rede que tem esse montão de escola, tudo diversificado, então, com crianças que chegam cada vez mais diferentes da gente, dos nossos filhos, que não tem a expectativa que nossos filhos têm, nossos sobrinhos, né, de futuro e tal, são crianças que pensam o mundo de uma outra forma. E aí, o que a escola tem para oferecer para essa criança? Abrir para ela outras possibilidades.
Não, você deve ser isso, você deve ser aquilo, mas ela conhecer que existem outras possibilidades, ela poder optar, ela poder ir em frente. Eu não vou abrir mão nunca de dizer o que eu acho que é melhor para ela, né? Eu acho que você devia fazer isso, fazer aquilo, mas oferecer oportunidades para ela. E uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, eu digo para vocês, a gente só deseja aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não deseja. Né? Então, eu acho que o papel da escola também hoje é oferecer o máximo possível de possibilidades para que essas crianças possam tomar contato com isso e entender o lugar onde elas estão, ter direito de escolha, sabe? Porque, ela é um rebelde, não sei quem, não sei da escola. Eu falei, cara, uma aluna entrou uma roupa na universidade. Eu falei, não tem nada contra o jeito de você vestir. Agora, se você, não fui eu que fiz as regras sociais. O dia que você for para a fila do emprego, chegar numa escola e vestida dessa forma, você não vai conseguir, porque você quer continuar quebrando regra, você pode, mas você precisa saber, é isso, assim, uma coisa assim, não, eu acho isso um absurdo e eu vou para a fila do emprego de biquíni. Eu estou tomando essa consciência, essa decisão, eu vou arcar com o custo dela, então para mim está lindo. Agora, não dá para ir lá e pronto, né? Eu fui porque não sabia que era assim, que não tem nada a ver, não. Aí eu acho que você está reproduzindo essas desigualdades.